Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Na oração, nós procuramos falar com Deus. Às vezes não sabemos do que é que falamos com Deus, tantas pessoas que se põem diante do sacrário, e agora o que é que eu digo? E uma das formas boas de rezar é pegar nos textos da missa, ler as leituras e pensar o que é que, Jesus, o que é que tu me queres dizer hoje? O que é que o Espírito Santo me pode inspirar de bons sentimentos? E na primeira leitura da missa de hoje, que é retirada do livro do Deuteronômio, um dos livros do Pentateuco, Nosso Senhor, Deus diz, tu deves seguir diz a Moisés, tu deves seguir os seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos, leis e preceitos, e escutando a sua voz. É bonito de se ouvir isto. É muito claro, Deus diz-nos, temos que ouvir a sua voz, cumprir os mandamentos, as leis, os preceitos. E agora nós podemos perguntar-nos, podemos fazer um pouco de exame de consciência, se procuramos na nossa vida seguir a lei de Deus, cumprir os mandamentos, os seus preceitos, se escutamos a sua voz. O Papa Francisco, ainda há dias, no início da Quaresma, nos falava da Quaresma como uma viagem de regresso a Deus. E depois acrescentava quantas vezes atarefados ou indiferentes dissemos a Deus, Senhor, espera! Virei ter convosco mais tarde. Hoje não posso, mas amanhã começarei a rezar e a fazer algo pelos outros. E assim, dia após dia. Agora, nesta Quaresma, portanto, Deus lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre teremos coisas a fazer e desculpas a apresentar, mas hoje é o tempo de regressar a Deus. De regressar a Deus. Hoje é o tempo de não adiar mais esses propósitos de conversão, de sermos melhores. E o Papa fala disto, a viagem de regresso a Deus. Por que será de regresso a Deus? Nós às vezes pensamos que a viagem não nos leva de regresso. A viagem leva-nos para um destino. Mas o que é facto é que se pensarmos com maior profundidade, se refletirmos, nós vimos de Deus. Deus criou-nos. Deus escolheu-nos, diz a Bíblia, diz a Sagrada Escritura, é São Paulo, escolheu-nos antes da criação do mundo para que fôssemos santos na sua presença. Antes da criação do mundo, Deus pensou em cada um de nós. Isto é extraordinário. Depois, nós viemos à existência. Depois, Deus concede-nos a liberdade para que digamos que sim ou que não a Deus, Nosso Senhor. Mas o que Ele quer, depois deste caminho, nesta terra, destes anos, mais ou menos longo, nesta terra, um dia voltemos para Deus. Já agora podemos estar unidos a Deus, como é evidente, mas depois no céu, para sempre, metidos nessa comunhão de amor na Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é felicidade eterna. Esse é o céu. E por isso temos que regressar a Deus, regressar ao plano de Deus, regressar, por assim dizer, ao projeto. Pensar qual é o projeto que Deus tem para ti. A viagem da Quaresma, continua o Papa, também diz que é um êxodo. Um êxodo. O êxodo significa saída da escravidão para a liberdade. Como os 40 dias que Jesus esteve no deserto, ou como os 40 anos que o povo de Israel esteve também no deserto, a atravessar o deserto, desde que saiu da escravidão do Egito até alcançar a terra prometida. E é muito difícil, às vezes, nós deixarmos o Egito, deixarmos aquilo ficou para trás ao longo do caminho. Podemos pensar, mas se eu estivesse em casa... dizia o povo de Israel, se eu tivesse as cebolas até, pensavam nas cebolas que tinham deixado no Egito, as memórias do passado, os ídolositos, e o Papa acrescenta, o mesmo se passa connosco. A viagem de regresso a Deus vê-se dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos vícios, pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que paralisa. Para caminhar é preciso desmascarar estas ilusões. Para caminhar para Deus, para andar nos seus caminhos, é preciso cumprir a lei de Deus. E é bonito que este livro do Deuteronômio diz que hoje
se cumprires os mandamentos e as leis de Deus, hoje obtiveste a promessa do Senhor de que Ele seria o teu Deus, de que Deus é o nosso Deus. Isto é felicidade, a felicidade. Não é verdade que uma pessoa é feliz quando sabe que alguém de quem gosta, que perguntou por ela, ou um rapaz, e uma rapariga que gosta daquele rapaz, e que aquele rapaz lhe pergunta se quer dançar com ela numa festa. Isso é felicidade. É quando alguém que gosta de nós pergunta para nós, vem ter connosco. Pois Deus ama-nos. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E diz aqui na Escritura, diz, Ele seria o teu Deus. Deus é nosso. Nós somos de Deus. Deus pensou em nós para sempre, desde sempre, e quer que nós regressemos sempre a Ele, pela conversão. Isso é a Quaresma. A Quaresma é um tempo de conversão, de regresso a Deus, de ajustar a nossa rota para Deus. E para isso é preciso cumprir a lei de Deus. Cumprir os mandamentos. Qual é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei do amor. A caridade, diz o Papa Francisco na mensagem da Quaresma, a caridade vivida seguindo as pegadas de Cristo, aqui está o caminho, as pegadas de Cristo, a caridade vivida seguindo as pegadas de Cristo na atenção e compaixão por cada pessoa é a mais alta expressão da nossa fé e da nossa esperança. A lei de Deus é a lei do amor. E como é que nós representamos, tantas vezes como é que nós dizemos que estamos apaixonados? Como é que se representa? É com um coração. Um coração que palpita, às vezes diz como uma batata frita, que disparate que eu estou a dizer aqui. Mas a oração muitas vezes pode ter estes disparates. Nós podemos falar com Deus como quisermos e como nos apetecermos, com delicadeza, como é evidente, porque é o nosso Deus. O nosso coração e o teu coração, como é que está? Se te fizessem um eletrocardiograma interior, porque às vezes de fachada podíamos estar ótimos, coitado, e nós até podemos rezar neste tempo de oração por o guarda-redes internacional da seleção portuguesa de handball, que era um rapaz jovem de 32 anos, e que teve, durante o treino, um infarto extensíssimo. Está nos cuidados intensivos, ou pelo menos hoje, quando estou a gravar esta meditação, está nos cuidados intensivos, entre a vida e a morte. Por fora, parecia estar ótimo, e por dentro, afinal de contas, o seu coração está mal. Mas agora não me refiro ao coração como órgão anatómico, mas ao nosso coração como fonte dos sentimentos. Se a lei de Cristo, a lei de Deus é a lei do amor, como é que nós estamos? O Evangelho diz-nos assim, amarás, ouvistes o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus. Amar os inimigos. É impressionante. O Papa diz-nos, na mensagem de Quaresma, que este é um tempo bom para dizer palavras de incentivos, que reconfortam, que consolam, que fortalecem, que estimulam, em vez de palavras que humilham, que angustiam, que irritam ou desprezam. Isso é muito importante, viver assim a caridade com os outros. Mas é como se Nosso Senhor aqui no Evangelho vai mais longe. Não podemos, temos que amar os inimigos. Há uma história. Isto é difícil, é um dom de Deus, Jesus ajuda-me a gostar de todas as pessoas. Porque há pessoas diante das quais nós temos uma certa aversão, não gostamos, é-nos natural, que esta pessoa simpatize mais com ela, outra menos, outra pessoa pode ter algum ressentimento, de outras pessoas posso ter até de família, de estar separado por algum rancor também, ou pela necessidade de perdoar, porque aquela pessoa me irritou, no trânsito, ou um professor que me deu uma má nota, ou o colega que não nos convidou para uma festa, ou uma pessoa que não cumpriu um encargo. Pois é muito importante perdoar, é muito importante que o nosso coração esteja puro, que ame todas as pessoas, que ame os seus inimigos. Dizia, há pouco, São José Maria, um dia pelo ano 1940, apanhou um táxi em Madrid, e o taxista às tantas perguntou se estava em Madrid em 1939, durante a Guerra Civil, e o São José Maria disse sim. E o comentário antipático do motorista foi: que pena que não o tenham matado. E São José Maria, que era muito santo, procurava viver a caridade, não disse nada. Não disse uma palavra. Não fez sequer um gesto de indignação, mas no final, no trajeto, quando chegou ao seu destino, perguntou-lhe se tinha filhos. E o outro respondeu com um sinal afirmativo. Ele deu-lhe, além de pagar, como é evidente, o preço da viagem, deu-lhe uma gorjeta generosa. Tome, é para comprar uns doces e uns repousados para a sua mulher e os seus filhos. Isto é ter um coração bom, sem rancor. Pois nós pensemos agora como é que está o nosso coração em relação aos outros.
amai os vossos inimigos. Oxalá nós não tenhamos inimigos. Seria o normal, penso eu, para um cristão não ter inimigos, mas pode acontecer que tenhamos algum rancor, suscetibilidade, falta de perdão, algum ódiozinho, alguma irritação, algum preconceito em relação a alguma das pessoas que vive connosco, algum irmão, uma pessoa de família, um amigo. Pois hoje pedimos a Deus Nosso Senhor que nos purifique, porque a Quaresma é precisamente também isso, é converter, mas o interior, o coração. Oxalá que esse eletrocardiograma espiritual, se nos fizessem um eletrocardiograma espiritual, que o cardiologista nos pudesse receitar uns bons remédios, mais generosidade, mais atenção aos outros, mais simpatia, mais sorriso, de tal forma que esse eletrocardiograma do coração interior da lei do amor ficasse melhor ao final destes 40 dias. Pois vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, ela sim tinha o coração no seu coração imaculado, que nos ajuda a purificar tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta dos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.